Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o último pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal. O mal na Bíblia tem 21 títulos, 21 nomes. Estamos investigando um por um, para cada um programa Igreja Militante. Vejamos os títulos que já abordamos aqui. O mal, o último pedido do Pai Nosso, se chama, na Bíblia, príncipe dos demônios, tentador, mentiroso e pai da mentira, adversário, Beelzebu, Belial, príncipe deste mundo, Deus deste mundo, assassino desde o princípio, dragão, Satanás ou Satã, serpente primitiva, demônio, maligno ou mau, inimigo. E agora, pecador desde o princípio. Um título curioso. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Ao texto. Aquele que peca é do demônio. Porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. O demônio peca desde o princípio. Já vimos, me parece que em outro programa, citando João, capítulo 8, versículo 44, frase pronunciada pelo próprio Jesus, Jesus disse que o demônio é homicida desde o princípio, assassino desde o princípio, matador desde o princípio. Ou seja, desde o momento em que ele foi criado. Ele não foi criado mal, Deus o criou bom, mas imediatamente após a criação dele e dos seus sequazes, por uma causa que nós desconhecemos, um mistério insondável, que é o mistério da iniquidade, e a Bíblia não entra em detalhes, mas já desde o princípio. Foi sendo criado e já se rebelou contra Deus. Mistério que, pelo menos no meu quengo, na minha cabeça, é muito difícil de entender sem a fé. Uma realidade angélica, espíritos puros, superiores, como pode que esses anjos tenham se rebelado contra Deus, considerando que os outros não se rebelaram contra Deus? São Miguel, arcanjo, e os seus anjos, miríades e miríades, arcanjos, querubins, potestades, tronos, dominações, etc. Uma quantidade imensa de anjos bons entraram na visão beatífica, enquanto que outros se rebelaram. Como é possível isso? Como explicar isso? Como entender isso? A fé professa, a Igreja define, e nós acreditamos, e nós cremos. Não nos foi dada a possibilidade de compreender exaustivamente esse mistério. Em todo caso, peca desde o princípio, pecador desde o princípio. O primeiro ato livre, depois que foi criado por Deus. Deus não tem nada a ver com a decisão de Satanás e dos seus anjos. Mas a primeira decisão do ser criado por Deus bom foi de rebelião. Pecador desde o princípio. Talvez esse seja um dos títulos para o mal do último pedido do Pai Nosso, o mais abismal, o mais insondável. Porque antes de tentar os homens, ele já começou pecando. Peca desde o princípio. Meu Jesus, misericórdia. Como entender isso? Criados por Deus bons, e o primeiro ato soberano deles, a sua decisão, é para o mal, é para se rebelar contra Deus. Já foram criados e já foram se rebelando contra Deus. E já aconteceu a precipitação deles do céu. Isso é demais para minha cabeça, eu confesso. Mas a Escritura afirma, a Igreja ensina, e eu digo, é a mais absoluta verdade. E eu lhes asseguro, isso é a mais absoluta verdade. Os demônios não começaram a pecar 2 segundos depois que eles foram criados, ou 3 segundos, ou 1 minuto, ou 1 hora, ou 1 semana. Desde o princípio. O demônio peca desde o princípio.